Pessoal, vamos iniciar, tá bom? De antemão, gostaria de agradecer a todas as pessoas aqui presentes, né? Sejam muito bem-vindos para esse momento de crescimento, de construção, tá bom? Ah, então, assim, sejam todos muito bem-vindos, né? Eu vou fazer a apresentação aqui da nossa mesa, tá? Ela tem essas três pessoas, né, espetaculares que a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco. Tá? A doutora Marine Raquel Diniz da Rosa, né, que tem graduação em fonoaudiologia pelo Centro Universitário de João Pessoa, mestrado em fonoaudiologia pela Universidade Tuiuti do Paraná e doutorado em farmacologia pela Universidade Federal da Paraíba. É professora associada do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba. Foi pesquisadora visitante da Universidade de Manchester, docente e pesquisadora dos programas de pós-graduação em neurociência cognitiva e comportamento e fonoaudiologia, coordenadora do grupo de estudos e pesquisas em audição, equilíbrio e zumbido. Tem experiência na área de audiologia, atuando principalmente nos seguintes temas: zumbido, processamento auditivo, neurociências, ansiedade e alterações hormonais. Nós também teremos na nossa mesa a doutora Emily Catarina Svan Leão, tá? Que é professora adjunta do Instituto do Cérebro da UFRN em Natal, foi professora visitante em Karolinska Institut Stockholm, na Suécia, pós-doutorado na Uppsala University, na Suécia, doutorado em neurociências na Australian National University, também na Austrália, e mestre em Pharmaceutical Bioscience pela Gothenburg University. E finalizando hoje a nossa conversa, nós teremos também a mestre Mariana Lopes Martins, que possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em neurociência cognitiva e comportamento pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em andamento em neurociência cognitiva e comportamento pela Universidade Federal da Paraíba. Pós-graduação em audiologia pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, pesquisadora com bolsa de excelência do governo suíço, participante do grupo de estudo e pesquisa em audição, equilíbrio e zumbido. Essas são as três apresentadoras hoje da nossa mesa, tá? Esse evento está sendo patrocinado pelo Dr. Evandro Ronfi, né, o Dr. Evaldo Ronfi, na verdade. O Dr. Evaldo ele trabalha com cirurgia maxilofacial e implantes dentários. Né, e aí eu gostaria de, mais uma vez, né, receber todos vocês aqui e gostaria de pedir aos participantes que assinem a lista de presença para receberem seus certificados de participação do evento. A lista de presença ela será enviada no chat, né, um pouco após o início das apresentações, e também um pouco antes do final das apresentações será divulgada mais uma vez no chat, tá bem? No chat vocês podem dar feedbacks, né, a respeito desse momento, e as perguntas a gente pede que vocês enviem pela opção Q&A, né, e no chat a gente vai fazer comentários ou feedbacks, e as perguntas vocês vão mandar aí por essa opção, tá? Que aí vai chegar direto aqui para mim como perguntas para a gente socializar ao final, tá bem? E agora eu passo a palavra para a professora Marine, que irá mediar essa mesa, e desejamos uma boa explanação a todas as integrantes da mesa. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né, principalmente dividir essa mesa com essas queridas colegas de pesquisa, de profissão, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho, né, a respeito, na verdade eu vou dar uma introduzida na questão do zumbido, né, e depois as outras profissionais vão na verdade, se aprofundar um pouco mais nessas questões das pesquisas, tá bom? Então, o que seria... Não está passando. Então, o que seria o zumbido, né? O zumbido, ele é um sintoma que nada mais é do que um som que é ouvido apenas pelo paciente sem que tenha um outro som externo produzindo aquele som. E esse zumbido, ele pode ser na cabeça, em um dos ouvidos ou nos dois ouvidos, tá? E muitas vezes esse som, ele pode ser desde um apito até um barulho de chuva, às vezes até um barulho de cachoeira, vai depender
de cada paciente. E às vezes também ele está relacionado com a própria causa em alguns casos. O que a gente tem visto é que no Brasil, no mundo inteiro, cerca de 10 a 15% da população tem esse sintoma. Então, é um sintoma que, se a gente for realmente pensar, ele tem sido bem referido, né, por muitas pessoas, e a gente, nesse tempo de pandemia para cá, começou a perceber que, por conta da própria pandemia também, esse sintoma ele começou ou a aparecer em alguns dos pacientes que a gente atende na clínica, a gente também tem visto isso muito na literatura, como também aqueles pacientes que já apresentavam um sintoma, eles pioraram um pouco por conta da pandemia. E aí existem também as questões, né, mentais, da saúde mental, que a gente sabe que está super relacionada com isso, né? Mas aí as meninas vão falar um pouco mais depois a respeito dessa questão, dessas questões emocionais, como o zumbido, né? Então a gente vê que realmente é um sintoma que é bem referido mundialmente. E no Brasil, o que a gente tem uma escassez de pesquisa em relação à questão de prevalência, né? Mas a gente tem uma estimativa de entre 25 a 28 milhões de brasileiros que têm esse sintoma, né? Existe uma única pesquisa que tem essa questão do número, né, aproximado de pessoas com zumbido na cidade de São Paulo, que foi por volta de 22% da população pesquisada, ela referiu zumbido. Então, de certa forma, realmente é um sintoma que tem uma prevalência, né, que tem aumentado cada vez mais, e é um sintoma que realmente pode incomodar muito. Algumas pessoas, a literatura afirma que a maioria da população que tem zumbido não se incomoda tanto, mas 20% dessa população que refere o zumbido, ele realmente incomoda e 15% ainda consegue lidar com a situação, mas 5% realmente não consegue lidar, acaba atrapalhando realmente a vida da pessoa, as atividades diárias, etc. E aí, só para entender um pouco essa questão de o que é que causa o zumbido, de onde é que vem esse zumbido, né? Rapidamente, o que a gente tem, vou tentar mostrar aqui, o que a gente tem visto em termos de teoria, seria que, geralmente, na maioria dos casos, ele é causado por uma perda auditiva, ou seja, uma lesão nas células ciliadas, que acaba causando uma perda auditiva, e o que é que acontece? O próprio sistema, né, por conta dessa perda auditiva, tenta se reorganizar, e por conta da neuroplasticidade, e aí o que é que acontece? Eu tenho uma outra... O que é que acontece? Aqui a gente tem uma pessoa com o mapa cortical, na verdade, porque, na verdade, acontece lá a nível periférico, e daí vai acontecendo a neuroplasticidade e acaba que há uma reorganização, tanto a nível da via auditiva, mas também a nível cortical, tá? Então, acontece essa reorganização, e por conta dessa reorganização, isso por si só já pode causar o próprio zumbido. E aí existe esse esquema, né, neurofisiológico do Jastroboff, que ele tenta explicar o que é que causa, onde é que gera esse sintoma, né? Então, geralmente, como eu falei, e como eu comentei, ele é gerado na cóclea, e aí detectado a nível subcortical, e a nível cortical realmente ele é percebido. E quando há uma associação com outros sistemas, como, por exemplo, o sistema límbico, ou com o sistema nervoso autônomo, por exemplo, esse zumbido, ele acaba ganhando uma proporção maior, e aí a gente costuma falar para o paciente, é como se ele internalizasse esse sintoma e ele acaba percebendo mais, né? E aí a gente tem algumas pesquisas que mostram que algumas pessoas não se incomodam e outras se incomodam, às vezes está relacionado com a questão da resiliência ou outras questões que vai ser abordado mais para frente, tá? E como eu falei, o zumbido ele pode ser causado, né, pela perda auditiva, mas a gente tem visto, né, que existem pessoas que têm audição normal, mas apresentam o zumbido. Então, esse sintoma ele pode também vir, né, por outras vias, por outras questões sensoriais, e daí a gente pode até ver às vezes alguns pacientes, como é o caso do zumbido somatosensorial, que por conta de uma
questão que não auditiva, né, mas uma questão mais muscular, às vezes por uma questão da articulação temporomandibular ou por uma questão cervical, acaba apresentando esse zumbido, e aí, na verdade, é como se o cérebro, ele identificasse aquele problema como se fosse um som, tá? E aí é o zumbido. Então, existem possíveis causas, né, que podem estar relacionadas ao zumbido, como eu já falei, tem a perda auditiva, mas existem algumas outras questões que podem estar relacionadas, né, desde a questão do uso de medicamento, exposição a ruído, questões sistêmicas como a própria hipertensão arterial, um problema na articulação temporomandibular, um problema auditivo, um problema neurológico ou alguma questão emocional de comportamento, tá? E aí a gente tem visto, né, a questão de como tratar esse zumbido, o que fazer, né? Geralmente, é claro que existem ressalvas, mas geralmente o que é que se faz? Procura-se a causa desse sintoma e, a partir daí, providencia-se um tratamento específico, especializado para aquele paciente, tá? A gente tem visto na literatura que existem alguns fatores que podem, de risco, e podem estar associados, por exemplo, ao zumbido em adultos, como perda auditiva, como eu falei, a questões de sono, o estresse, a própria depressão, e isso pode, às vezes, ou estar por trás do zumbido causando esse sintoma, ou às vezes exacerbar esse sintoma, tá? Então, qual é o problema do zumbido, né? O que é que acontece? Essa pesquisa aqui mostrou o que é que os pacientes eles têm referido em relação a isso, né? Alguns informaram que o zumbido tem realmente atrapalhado a qualidade de vida e alguns perdem a paz por conta desse sintoma. Então, percebam que realmente é um sintoma que incomoda, né? E muitas vezes incomoda não só o paciente, mas também a própria família, porque o paciente, ele acaba mudando o comportamento por conta daquele incômodo do zumbido. Então, por isso que a gente precisa avaliar o paciente como um todo. E para isso a gente precisa de uma equipe multiprofissional. Essa equipe multiprofissional ela precisa estar atenta e ter conhecimento do sintoma e do que pode estar por trás desse zumbido, para que a partir daí cada profissional consiga ter o seu olhar, né, e então consiga ajudar o paciente. Essa pesquisa que eu estou mostrando aqui, ela mostra que, então, assim, a progressão do zumbido ao longo dos anos, o que foi que aconteceu? O que é que a gente consegue perceber com essa pesquisa que foi publicada? A maioria das pessoas com esse sintoma, eles tinham algumas comorbidades, como, por exemplo, questões psicológicas, problemas de sono, pressão, hipertensão arterial, dentre outras questões, tá? E quais foram os tratamentos que eles, perdão, procuraram, né? Desde dentista, tratamento medicamentoso, uso de aparelho auditivo, até consultas e questões também psicológicas e com fisioterapeuta. Então, percebam que a questão emocional, questão de sono, a questão da própria hipertensão arterial pode estar por trás, como eu já falei, causando ou exacerbando esse sintoma. Então, por isso que a gente precisa investigar e realmente pesquisar nessa linha aí. E aí, o que é que os pacientes ouviam, né, há cerca de 10 anos atrás, embora a gente receba ainda na clínica, atualmente, alguns pacientes que falam que já foram fazer consultas e foi dito que não tem o que se fazer com isso. Então, isso não é verdade, gente. O que é que a gente tem visto? Que as pesquisas na área do zumbido têm aumentado, né? Então, se a gente for ver essa curva aqui, a gente, claro, sem analisar tão robustamente, mas se a gente for ver, existe um aumento nas pesquisas. Esse foi uma pesquisa que eu fiz na Scopus, usando o zumbido como descritor, e a gente percebe que há um crescimento
nessas pesquisas, nas publicações em relação ao zumbido, e inclui desde pesquisas básicas até pesquisas clínicas. E as pesquisas em neurociência, né, elas têm o seu lugar e tem o seu valor, está aqui logo abaixo da parte da área da medicina, né? Então, existem muitas publicações nessa área relacionando o zumbido. E qual é, assim, o grande nosso sonho? O que é que a gente gostaria que acontecesse? É que realmente as pesquisas em animais tivessem um link já, tipo, preparado, que a gente chama da audiologia translacional, que é super importante que as pesquisas com animais, elas estejam linkadas, estejam realmente, tenham uma continuidade com as pesquisas clínicas, para que a gente consiga realmente trazer lá da base, né, para que essas pesquisas que são realizadas com os animais, que realmente são a base de tudo, elas cheguem lá na ponta das pesquisas clínicas, na ponta lá do atendimento do paciente e realmente ajude a vida desse paciente e realmente traga excelentes resultados para esses pacientes. Então, o que a gente quer trazer nessa mesa de hoje é essa discussão, abrir a cabeça, abrir a mente, para que a gente realmente pense em pesquisas integradas e que a medicina translacional, né, que a audiologia translacional realmente aconteça, porque isso só ajuda a ciência e também aos pacientes, né? Então, essa foi a minha fala, um pouco mais rápida, para que as outras colegas possam falar um pouco a respeito das pesquisas com animais e, posteriormente, a pesquisa clínica, para que a gente faça um bom debate posteriormente. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o convite e estou também aberta a perguntas e tirar dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, professora Marine, pela participação. Eu passo a palavra agora para a professora Catarina. Seja bem-vinda e fique à vontade. Então, boa noite. Meu nome é Catarina Leão, sou do Instituto do Cérebro. E hoje eu vou falar sobre zumbido e ansiedade. Especificamente sobre modelo animal de zumbido induzido por ruído alto e efeitos ansiogênicos do extrato de cannabis. Será que posso? Assim. Então, eu vou pular direito aqui dentro de alguns conceitos sobre zumbido, como a Marine falou, e especialmente agora durante a pandemia, a gente sabe que tem muita gente com zumbido que também sente ansiedades, angústias e até depressão. E na clínica, pode ser que as pacientes pensam que eu tenho zumbido e só pelo fato que eu não consigo lidar muito bem com isso, eu tenho ansiedade. Então, é tipo uma culpa em cima de uma culpa, que eu me deixei exposto a ruído alto por muito tempo e depois disso eu não dou conta psicologicamente de lidar com isso. Isso pode ser uma vista errada, porque a gente que trabalha com animais e neurociência básica, a gente aprendeu agora, recentemente, em 2018, um trabalho lindo que não é sobre zumbido, mas é sobre memória de medo a som. Então, aqui, eles estão mostrando só num diagrama de blocos que temos essa área aqui do núcleo coclear. O núcleo coclear dorsal, especificamente, é uma área, a primeira área no cérebro que está integrando som e estímulo sensorial. E lá, nos modelos de zumbido, sabemos que tem uma mudança da atividade neuronal, tem mais sincronizações, tem menos inibição. Então, lá é onde começa o problema no cérebro, que depois continua em várias estações, assim, indo para o córtex auditivo. Então, isso foi mostrado em muitos trabalhos. Mas aqui, esse grupo mostrou também que temos uma via que não é o clássico, a via auditório,
mas uma via reticular límbico, que passa pelo mesmo núcleo aqui no começo, que tem a ver com esse efeito de sobressalto, um startle. Se você escuta um som alto, você pula. Mas tem outros caminhos, que passa pelo septo medial, indo para córtex entorhinal. Essas duas áreas têm conexões para o hipocampus, que é onde a gente forma memórias. E eles mostrou nesse trabalho que se os camundongos estavam escutando um som, um ruído de alta intensidade, mas não tons puros, tem que ser um ruído de alta intensidade. Ele consegue ativar vários lugares de neurônios aqui. Eles mostrou isso com anatomia, mostrando os neurônios ativos nessa via, que acabou de gerar a memória de medo de som. Então, pensando bem aqui, num trabalho assim, se você tem efeitos causados por um dano na cóclea, mudando a plasticidade nos neurônios do núcleo coclear, você pode ter efeitos, né, nas duas vias. Então, não é aqui em cima que você está prestando atenção a essa ação que vai afetar você emocionalmente, pode ser que é uma ativação deste o núcleo coclear. Então, no nosso laboratório, a Jéssica, aluna de doutorado do professor Richardson Leon, ela estudou um pouco dessas vias de ansiedade que tem a ver com o hipocampus, e ela publicou em 2019, e ela usou zumbido induzido por salicilatos, e ela mostrou um aumento de atividade neuronal no hipocampo ventral, essa área que tem mais a ver com circuitos que tem a ver com ansiedade. E ela usou testes comportamentais. Aqui embaixo você está vendo um quadrado com alguns traços cinza. Isso é para ilustrar o campo aberto, onde você coloca um camundongo por 10 minutos numa caixa, um campo aberto, e você filma por cima como esse animal está andando. E você pode dividir as áreas nas áreas da borda e a área no centro. Depois de injeções de salicilato de alta concentração, que já foi mostrado que gera zumbido em modelos animais, esses animais só andam nas bordas, como eles estão evitando o centro, estão evitando onde pode ter um predador. Então, isso é uma indicação de ansiedade, que o animal fica mais nos cantinhos. E na pesquisa, usando eletrodos, ela conseguiu gravar atividade elétrica do hipocampus ventral e gravando oscilações, essas oscilações mostrando atividade na frequência θ. E aqui ela mostrou que os animais, depois de ser injetado com salicilatos, eles aumentaram essas oscilações lentas, essa que chama θ2, e diminuíram a θ normal, o θ1. Também indicativo em circuitos que têm a ver com ansiedade foram mais ativos. Um trabalho que a gente achou muito interessante. E agora, vou pular agora para um sistema que pode ter um efeito em diminuir um aumento de atividade neuronal. Então, se zumbido tem a ver com aumento de atividade nas vias auditivas e também nas áreas como hipocampus, se a gente diminuir um pouco a atividade neuronal, será que isso melhora? Então, um sistema que está muito na moda agora é o sistema endocannabinoide. E só para vocês lembrar que o sistema endocannabinoide tem os endocannabinoides são um sistema não clássico. Aqui uma ilustração do neurônio pré-sináptico liberando neurotransmissores que conseguem ativar alguns subtipos de receptores, aumentando a atividade que vai ativar lipases que vai cortar os lipídios da membrana de alguns subtipos. E isso vira os endocannabinoides, anandamide e 2-AG, que podem depois atravessar de volta para o
o lado pré-sináptico, ligar com receptores de CB1 e diminuir essa liberação de neurotransmissores. Então, é tipo um freio. Aqui tem alta atividade, podemos frear isso. Obviamente, usando extratos como cannabis, você vai pular essa círculo, né? Porque você vai ter um efeito direto nos receptores CB1 para diminuir uma atividade que talvez foi gerada por zumbido. Então, pode ser interessante. Muita gente acha isso interessante. Ano passado e ano retrasado foi publicado 2 reviews. Does cannabis alleviate tinnitus? Cannabinoid drugs, will they relieve or exacerbate tinnitus? E até agora a gente não sabe, porque tem algumas pesquisas e alguns estão usando antagonistas puras, alguns extratos, vários modelos animais, e a gente não sabe ainda. E por isso a gente quer investigar isso um pouco. Nós também. Então, o que eu vou apresentar agora para vocês, brevemente, é o trabalho de mestrado do Rodolfo Diógenes, e as perguntas que a gente colocou para o trabalho dele foi, primeiramente, será que dá para detectar a ansiedade também num modelo de zumbido induzido por ruído alto? Porque a Jéssica mostrou ansiedade relatada com zumbido induzido por salicilatos, mas agora a gente quer testar num modelo de noise-induced tinnitus. E ponto 2, o tinnitus ou ansiedade é alterado por uma baixa dose de extrato de cannabis. Então, os métodos que Rodolfo usou foi estudar camundongos e dividir eles em 2 grupos. Um grupo que foi exposto a um ruído alto, de alta intensidade. Esse ruído era de 9 até 11 kHz, por 1 hora. 1 hora na intensidade de 90 decibéis, sound pressure level. E depois deixado no silêncio por 2 horas. E o grupo controle foi submetido por tudo do jeito igual, só que o som tinha uma intensidade de 50 decibéis só. Então, isso é chamado sham. E esse protocolo a gente usou já em trabalhos anteriores, e essa alta intensidade de som e depois um silêncio total, isso a gente mostrou em trabalhos anteriores, que isso parece que gera percepção de zumbido, pelo menos pelos jeitos que a gente conseguiu medir. Então, a gente usou essa. A única coisa que o Rodolfo fez diferente do trabalho anterior foi que ele deixou os animais acordados escutar essa som. Antes a gente anestesiou, mas agora ele deixou acordados, porque a gente quer copiar mais o que acontece em humanos, né? Então, pessoas vão num show com som muito alto, então essa show também pode gerar memórias e sentimentos, né? E aí, para detectar zumbido em camundongos, a gente usa uma coisa que chama the gap pre-pulse inhibition of the acoustic startle test. Basicamente, os camundongos ficam dentro de um tubicinho, à frente de um alto-falante, e embaixo dessa tubo está montado um sensor de vibrações. E o teste é de dar um pulso muito alto, de um som muito alto, para essa camundongo ter esse reflexo de sobressalto, que vai se assustar um pouco, e o sensor de vibração vai mandar um sinal elétrico para a gente gravar o tanto que o animal se assustou. E o teste do Gap Pre-Pulse Inhibition é que normalmente é um som por trás de 70 decibéis, a gente testa várias frequências, mas quando a gente faz a mesma coisa e deixa um pausa antes do pulso com alta intensidade de som, esse silêncio vai dar tipo uma
o animal vai saber, agora ficou quieto, agora sei que vem essa outra coisa que vai me assustar, e o animal se segura um pouco e não pula tanto. E você nota uma resposta menor. E a ideia dessa teste, que vem de 2006, é que se o animal escuta um som, um fantasma, um zumbido, o animal não vai detectar muito bem essa pausa de silêncio, essa gap, e se assustar igualmente como não tivesse um gap aqui. E foi isso que Rodolfo testou, e aqui são raw data mostrando um traço, mostrando onde tem essa startle pulse. O TTL é só o marcador de tempo, quando vai ter essa pulso, e aqui a resposta de startle, de uma deflexão para baixo. E se tem essa pausa antes, essa startle pode ser um pouco menor. Isso que a gente compara nos animais. Agora, sobre os extratos de cannabis. Aqui a gente ganhou extrato de cannabis, um outro grupo que faz pesquisa sobre epilepsia, aqui no Instituto do Cérebro. E temos um técnico, um químico que faz essas análises com HPLC para mostrar exatamente a concentração. E a gente sabe que essa extrato tem uma alta concentração de THC. E aqui a gente queria só ver uma baixa concentração de THC. Por isso foi diluído, usando sesame oil, para 1 miligrama por quilo só, que foi mostrado em outros trabalhos que era ansiolítico, porque a gente queria deixar os animais mais calmos. E agora, finalmente, o método só para detectar ansiedade, a gente usou 2 testes clássicos, que é o campo aberto e o labirinto cruzado elevado. O campo aberto é só um animal andando livremente numa caixa quadrada, só que nessa filme está parecendo um pouco retangular. E a gente vai só filmar e rastrear como o animal andou, se o animal está evitando o centro ou não. No labirinto cruzado elevado, temos esses braços fechados e braços abertos. Quando um animal anda nos braços abertos, o animal parece mais corajoso, curioso, né? E os animais com mais ansiedade, eles preferem ficar dentro dos braços fechados e fica lá quieto. Então, 2 testes simples que você filma com câmera por cima, você coloca suficiente de luz para dar um contraste, e a gente tem programas computacionais que pode rastrear como o animal andou. Então, o Rodolfo tratou muito bem esses animais, então todos os animais fizeram parte de todos os testes. Ele gastou bastante tempo no handling e habituation para deixar os animais calmos, querendo entrar nessa tubicinho sem reclamar. Então ele gastou muito tempo só para deixar os animais felizes com ele, entrando na mão dele sem ele precisar pegar até. E, primeiramente, ele fez essa teste de gap detection para ver se os animais conseguem detectar esse silêncio. E todos os animais conseguiram, acho que foi só 1 ou 2 que foram excluídos. E depois os animais foi exposto a um ruído alto, noise exposure, ou esse tratamento sham, que era baixa intensidade de som. 4 dias depois, ele refez o GPIS, o Gap Detection, injetando os animais só com sesame oil como controle e vendo se se os animais acham mais difícil de detectar essa gap. E 2 dias depois ele fez de novo, agora depois injeção de extrato de cannabis. 1 semana depois, ele testou os animais no campo aberto e no labirinto cruzado elevado, e 2 dias depois, injeção de extrato de cannabis. E aí, agora os resultados.
Primeiramente, a gente notou que não todos os camundongos mostrou que eles ficaram pior em detectar o gap. Quando a gente analisou todas as bandas de frequências, 8 até 10, 9 até 11, 10 até 12, 12 até 14, 14 até 16 e uma banda mais larga, 8 até 18, de som por trás, para tentar ficar no mesmo som como zumbido, a gente notou que era só aqui no 12 até 14 kHz que a gente notou uma piora, né, de detectar o gap. Então, parece que essa pode ser uma frequência mais interessante de estudar. Mas pelo fato que os animais sham mostrou tanta variação de respostas também, e a gente sabe por outros trabalhos que é raro que um grupo de camundongos ia apresentar comportamento de zumbido na mesma frequência, a gente optou para analisar sempre a frequência mais afetada, comparando o pré e depois para ver qual, e juntando esses dados. E aqui no sham tem variabilidade, e nos camundongos submetido a ruído alto, a gente notou que temos alguns que está piorando muito e alguns que está parecendo que está melhorando. Então, juntando tudo isso, vira nada, né? Então, a gente pensou que a gente tem que dividir isso, senão fica estranho, né? Então, a gente dividiu em animais que piorou muito a detecção de gap, e essas que quase ficam mais assustados por o gap. E chamamos isso tinnitus-like and not tinnitus-like. E olhando agora na cada frequência e no efeito de cannabis, a gente não notou efeito de cannabis pelo fato que poucos animais respondiam depois do cannabis. Então, eles não se assustou. E quando a gente tentou analisar só esses animais que respondiam durante o cannabis também, não vemos nenhuma diferença no zumbido. Tudo bem, é assim. Então, parece que o cannabis não piora e não melhora. Então, deu para acreditar essas dois reviews antes, que não estava vendo nenhum efeito certo também. Mas a gente tinha ainda esses testes de ansiedade. Então, aqui a gente notou alguma coisa bem interessante. Aparentemente, só os animais que sofreram essa exposição de ruído alto mostrou diferenças depois de cannabis. O sham não mudou nada. A gente notou que os animais tratados com ruído alto, eles andaram um pouco menos no campo aberto, e foi os únicos que entrou menos no centro da arena depois injeção de cannabis. E olhando nos subgrupos aqui, dividindo em tinnitus-like e not tinnitus-like, a gente notou que principalmente os animais que piorou essa detecção do gap foi os animais mais afetados a essa baixa dose de extrato de cannabis, mostrando um comportamento de ansiedade. Eles não queriam entrar no centro. E quando a gente olhou nos dados do labirinto cruzado elevado, primeiramente juntando só o grupo sham e os animais tratados com ruído alto, e a gente notou que eles entraram menos nos braços fechados. Por quê? Mas eles também entram menos nos braços abertos depois do cannabis. E aqui a gente notou tempo nos braços fechados, aumentou depois do cannabis e diminuiu nos braços abertos. Então, está indicando alguma ansiedade, mas quando a gente dividir de novo em os subgrupos, ficou claro que o sham não muda nada, não tem efeito de cannabis.
Os animais tinnitus-like, eles não querem entrar nos braços fechados tanto como antes, mas é porque eles ficam mais tempo. Então, se entrou poucas vezes, porque ficou lá. Então, o cannabis deixa os animais querendo ficar nos braços fechados. E para os not tinnitus-like, eles entram menos nos braços abertos. Então, a gente achou isso muito interessante, porque essa subdivisões em tinnitus-like e not tinnitus-like, a gente não estava esperando de ver os efeitos tão claros, que realmente o sham não tem essa efeito ansiogênico do cannabis, que é os animais tratados por ruído alto. Então, resumindo, nem todos os animais expostos a ruído alto apresentaram comportamento indicativo de zumbido 4 dias depois. Então, temos que ver os subgrupos, né? Mas, dos animais que apresentaram comportamento indicativo de zumbido, eles ficam mais ansiosos no teste de campo aberto e labirinto cruzado elevado e são mais vulneráveis aos efeitos ansiogênicos de extrato de cannabis. O comportamento de campo aberto e labirinto cruzado elevado não foi alterado no grupo controle. E aí, por isso, a gente fez as conclusões que teste de ansiedade podem, talvez, ajudar em detectar animais com zumbido, porque tem uma correlação. E que extrato de cannabis de baixa concentração, de 1 mg por quilo, THC, somente gerou ansiedade no grupo exposto a ruído alto. Então, será que essa ruído alto também alterou um pouco no sistema endocannabinoide? Aqui a gente não sabe, mas tem conexões para a amígdala e essas coisas que a gente pode estudar mais. E é isso. Então, talvez tem mecanismos neuronais bem básicos que estão mostrando que pessoas com zumbido são mais vulneráveis a efeitos ansiogênicos. E terminando, queria agradecer principalmente Rodolfo Diógenes por tanto trabalho e Tawan Malfatti para ajudar nesse projeto também. E minhas alunas de doutorado, Barbara e Ingrid, que estão na Suécia agora, escapando esses problemas da pandemia aqui. E a Elton, que está aqui comigo, lutando contra todos os problemas do laboratório. E também quero agradecer o resto do grupo aqui, na Aerodynamics, e o grupo do Cláudio Queiroz, para doar os extratos de cannabis, e o Instituto do Cérebro. E American Tinnitus Association está apoiando a gente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, aí pela sua explanação. Tá? As perguntas eu vou deixar para fazer ao final, tá bem? Depois da explanação da Mariana, a gente faz as perguntas para todas. E aí, agora eu queria passar a palavra para Mariana Lopes. Tá bem, Mariana? Fica à vontade. Então, continuando a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o zumbido, mas nos seres humanos. Então, o que é que acontece quando a gente pensa a nível de seres humanos? Puxando o gancho do que a professora falou há pouco, existem associações do zumbido, por exemplo, com a ansiedade e com alguns outros fatores. E aí eu vou trazer os efeitos da resiliência, da personalidade e dos sintomas psiquiátricos. Ao contrário dos animais, um dos pontos positivos para nós que trabalhamos com os humanos é que eles conseguem descrever o que eles estão sentindo. Então, eles chegam para a gente já relatando esse sintoma, relatando como é esse som, o que é um item bem interessante para a gente, já que a gente consegue ter uma caracterização melhor do zumbido, e aí a gente consegue associar com outros fatores, até associar com a causa, enfim, a gente consegue fazer outros tipos de relações. E aí, partindo disso, vocês podem estar se pensando quais são os tipos de sons que o zumbido pode ter, né? O primeiro que a gente pensa é o apito. E ele realmente é um som mais comum, é o que a gente mais encontra na clínica. Porém, existem outros tipos de sons.
Então, a gente tem os sons contínuos e a gente também tem os sons pulsáteis. Dos sons contínuos, eu trouxe alguns tipos, que é o que a gente costuma ouvir rotineiramente na clínica, mas, obviamente, que eles podem ser descritos de diferentes formas. Um interessante, por exemplo, existem pacientes que eles descrevem de maneira bem precisa. Eu já ouvi, por exemplo, doutora, meu zumbido parece um caminhão. Sabe quando o caminhão está bem pesado, que ele fica com aquele som bem mais forte, e ele tem que subir uma ladeira bem alta, que ele faz um tom, 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 tom. Então, não é um caminhão vazio, não é uma ladeira baixinha, é um caminhão pesado subindo uma ladeira bem íngreme. Então, ele sabe descrever exatamente a característica que o som dele tem. E aí podem ser de diferentes formas, e a gente tenta caracterizar de uma forma comum, que a gente consiga colocar vários tipos de sons dentro de grupos, digamos assim. O apito seria mais ou menos isso. Vocês veem que ele é um som contínuo. E, obviamente, que ele pode ser um som mais grosso ou um som mais fininho, que a gente chama de mais grave ou mais agudo. Então, ele poderia ser um tom, ou ele poderia ser um pi, e ele vai ter diferentes classificações. Um chiado. Um som de cigarra, por exemplo. Um som de grilo. Som de abelha ou de mosquito. Um som de uma cachoeira. Som de panela de pressão. E aí eu poderia ter diferentes outros. Dos sons pulsáteis, existem dois que são mais comuns, que são o sentimento de pulsações, como o coração. E som de clique. Lembra um pouco o mouse. Pronto, esses são alguns sons que a gente poderia ter. E aí vocês podem até estar pensando, caramba, esse som é pior que esse, eu preferia ter esse do que aquele. E essas relações a gente estuda também na clínica. E aí, pensando em relação a isso, quantas pessoas no mundo escutam esses sons? A professora Marine já trouxe uma estimativa que entre 10% a 15% da população escuta esse som, o que é uma estimativa bem elevada. Então, se você pensar que uma a cada 10 pessoas ou 2 a cada 10 pessoas escutam esse zumbido, ele se torna um problema de saúde pública. E desse valor, vocês podem pensar, 2 a cada 10 pessoas escutam um zumbido, é um número bem elevado. Mas será que todo mundo se incomoda com esse zumbido? Já existem pesquisas mostrando que não é bem assim. 80% dessas pessoas podem perceber o som e ignorar. Então, elas dizem, se você perguntar a elas, elas vão dizer, o tempo inteiro eu escuto como se fosse um mosquito no meu ouvido, mas eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia que eu ignoro e nem percebo que esse mosquito está aqui. Aí eu estou conversando com alguém, ele nem aparece porque tem outros sons no ambiente, ou quando eu estou tomando banho, eu estou ouvindo música, enfim, as pessoas têm as suas estratégias inconscientemente de se livrar desse som. Mas 15% dessas pessoas relatam algum desconforto. Então, elas dizem que realmente o zumbido incomoda e que influencia na vida delas. Ele está presente, seja em determinado período do dia ou durante todo o tempo, como um som que está ali incomodando. E em 5% dessas pessoas, o zumbido passa a ser uma condição debilitante, que são os principais pacientes que procuram a clínica. Então, são pessoas que dizem que pararam a vida delas por conta do zumbido. Pararam de estudar, pararam de trabalhar, começaram a ter conflitos familiares porque estão mais estressadas por conta do zumbido. E aí, esse zumbido, ele realmente está tendo um impacto maior na vida delas. Essa é uma estimativa de 2006, de uma pesquisadora brasileira, e esse ano saiu o primeiro estudo que tenta estimar a prevalência em um nível macro. Ele é formado por diferentes
países europeus, e aí ele estima que 1 a cada 7 dos adultos tem zumbido, o que é uma estimativa ainda maior do que a gente achava, e que de 1 a cada 15 relata incômodo, e 1 a cada 100 relata o zumbido grave, que seria o que a gente chama de debilitante ou incapacitante. E aí, pensando nisso, pensando naqueles sons que eu mostrei anteriormente, no caso, por exemplo, será que vocês já escutaram esses sons em algum momento da vida de vocês? O mais comum é, por exemplo, Mariana, eu fui para uma balada, quando eu saí da balada, estava lá um... Aí eu estava tão cansada que eu cheguei em casa, tomei um banho, dormi, no outro dia eu acordei e não tinha mais nada. Isso já pode ter acontecido com vocês. Ou então vocês estão lá em semana de prova, estudando, do nada, preste atenção, tem um... Continua estudando, o som desaparece. Isso é o que a gente chama de zumbido agudo. É um zumbido que ele não é crônico, então ele não está presente durante a maior parte do tempo. E diferente do zumbido crônico, que está presente durante todo o período de tempo ou na maior parte do tempo. E aí existem pesquisas que tentam relacionar, que tentam entender ainda mais quais seriam as regiões corticais que estariam associadas a esse zumbido crônico e a esse zumbido agudo. O que é necessário para que a gente tenha, desse zumbido agudo, ele passe a ser um zumbido crônico? A gente ainda tem várias perguntas para responder, mas existem algumas pesquisas que já nos estão trazendo algumas respostas. Entre elas o zumbido, ele ativa o córtex auditivo, obviamente, ele é um estímulo sonoro, porém, no zumbido agudo, a gente tem uma ativação do córtex pré-frontal. Mas no zumbido crônico, além dessa ativação, a gente também tem uma associação, principalmente do hipocampo e da amígdala. Então, a gente já começa a pensar, hipocampo e amígdala, a gente tem uma associação com a memória, com a emoção, o que é que esse zumbido estaria relacionado a esses outros fatores. E uma outra pesquisa também desse ano mostra, teoricamente, o que levaria o zumbido agudo a ser um zumbido crônico. Então, indivíduos com tendência a somatizar, tendem a ter essa maior facilidade de ter zumbido crônico, distúrbios do sono, determinados comportamentos de saúde, então maus hábitos também poderiam estar associados a isso, e alguns outros fatores, como a angústia relacionada ao zumbido, sofrimento psicológico de forma geral, enfrentamento de doenças gerais e certos traços de personalidade, como o neuroticismo. E aí, essa pesquisa é desse ano, não tivemos acesso a essa pesquisa quando desenvolvemos a nossa, mas a nossa pesquisa está pautada nesses 4 itens, que é o que eu vou apresentar para vocês. A gente buscou entender se a angústia relacionada ao zumbido, de forma que a severidade e o incômodo do zumbido, o sofrimento psicológico geral através dos sintomas psiquiátricos, o enfrentamento de doenças gerais a gente poderia classificar como a resiliência, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, e os traços de personalidade. Será que esses fatores estão relacionados a zumbido? Ou será que a gente está indo muito além e a gente está deixando de estudar um sintoma que é auditivo e passando por outras coisas que não tem nada a ver com zumbido? Era exatamente esse questionamento que a gente fazia. E aí, pensando em níveis clínicos, o que é que a gente tem de estudos com seres humanos em relação aos sintomas psiquiátricos, a personalidade e a resiliência? Nos sintomas psiquiátricos, existem várias pesquisas que relacionam os dois. Se vocês colocarem no PubMed, vocês vão até se assustar, que o número é bastante alto. E já existe essa associação que eles são comuns em pessoas com zumbido. E tem uma prevalência da ansiedade e da depressão. Porém, existem algumas perguntas desses sintomas psiquiátricos que a gente se faz, ainda tem muita coisa a ser descoberta. E aí, partindo desses sintomas psiquiátricos, a gente pode pensar, será que a associação do sintoma psiquiátrico com a personalidade, será que alguém com um determinado tipo de personalidade pode influenciar os sintomas psiquiátricos, ou seria o oposto, e vai influenciar em quem tem zumbido? Será que existe associação entre esses 3 fatores? E aí existem algumas pesquisas que associam a personalidade com o zumbido e mostram que sim, que a personalidade pode influenciar a saúde emocional e a percepção do zumbido.
Então, determinados tipos de personalidade poderiam estar mais associados a pessoas que podem ter ou não o zumbido. E aí, além da personalidade, a gente teria a resiliência, que apesar de ser um termo antigo, ela começou a ser estudada de maneira mais aprofundada em diversos fatores de um tempo mais recente para cá, e com o zumbido não é diferente. Então, a gente tem apenas 3 pesquisas publicadas sobre resiliência e zumbido, e a pesquisa do nosso grupo é a 4ª sobre esse assunto, então a gente ainda tem muita coisa a ser descoberta. Mas como é que a gente classificaria essa resiliência? A resiliência, ela é um construto multidimensional, então, obviamente, que vai depender da linha teórica que você segue. Ela pode ser classificada como um temperamento ou como uma característica de personalidade, mas, de forma bem geral, ela é a capacidade do indivíduo superar as adversidades. Então, a partir do momento que o indivíduo está em frente a uma situação de dificuldade, qual a capacidade dele de passar por isso? E a gente poderia associar, por exemplo, a 2 pessoas passando pela mesma situação. Então, vamos supor, algo mais simples, algo de universidade, alguém foi fazer uma prova final e não passou. Então, para um estudante, isso pode ser o fim do mundo, e para um outro estudante, ele pode dizer, beleza, eu vacilei, eu não estudei, eu achei que eu ia passar e eu não passei, e agora eu vou dar a cara a tapa, vou estudar loucamente e vou passar nessa disciplina. Então, são 2 formas diferentes de enfrentar a mesma situação. E a resiliência, ela pode ser associada a doenças crônicas também. Então, a forma como o indivíduo supera essa doença crônica. Então, descobri que eu tenho um zumbido, e agora? O que é isso? O que é que eu tenho que fazer? Tem tratamento? Não tem? E essa capacidade de enfrentar essa doença. Apesar do desenvolvimento dos estudos serem nesse sentido, o estudo teórico se dá numa categoria, numa situação diferente. Então, existem várias formas de associar esses 3 fatores. Nós utilizamos uma em que a personalidade ela pode exercer um efeito direto no zumbido, e partimos de uma ideia teórica de que indivíduos com alta resiliência diminuem os sintomas psiquiátricos, então tem uma tendência a ter menos sintomas psiquiátricos e, consequentemente, um menor incômodo para esse zumbido. Então, essa foi a característica que a gente utilizou. E aí, esse é um estudo bem recente, está saindo do forno, foi aceito na semana passada, então logo a gente vai mostrar a vocês os resultados, mas adiantando, a gente tinha ideia de que a resiliência passava pela ansiedade e depressão e iria aumentar os níveis de severidade do zumbido, de incômodo do zumbido e da intensidade do zumbido. Mas, para nossa surpresa, não foi isso que aconteceu. Ao contrário do que a gente esperava, a resiliência ela influenciou diretamente o incômodo desse zumbido. Então, pessoas que a gente pesquisou que tiveram menores níveis de resiliência tinham maiores incômodos do zumbido. E o oposto também. Então, se eu tenho mais resiliência, eu me incomodo menos, e se eu tenho menos resiliência, eu me incomodo mais. Então, foi essa característica que a gente encontrou na nossa população. E em relação à personalidade, nós estudamos o Big Five, e dos 5 traços de personalidade, nós encontramos que o neuroticismo estaria associado à severidade e ao incômodo do zumbido. Então, dos nossos participantes que tinham o neuroticismo mais forte, eles tinham mais severidade e incômodo do zumbido, ao contrário dos outros pacientes que não tinham altos níveis de neuroticismo. E aí, partindo disso, a gente vê que a resiliência e os sintomas psiquiátricos, ele não teve uma influência direta e indireta na percepção do zumbido, porém, existia um efeito direto da resiliência no incômodo do zumbido e do traço de neuroticismo na severidade e no incômodo do zumbido. E aí, a partir disso, eu queria levantar as formas de tratamento que a gente tem para o zumbido. Apesar da gente ainda não ter um tratamento específico, um tratamento ouro, digamos assim, que a gente diga, se você fizer isso, você vai melhorar do zumbido, a gente começa a trazer diversos tipos de tratamento. E um deles é que o tratamento tem que ser personalizado. Então, como eu mostrei,
se você tem diferentes níveis de resiliência, de personalidade, de sintomas psiquiátricos, vai ser diferente a abordagem que você deve ter. E aí, a partir disso, algumas formas de tratamento que a gente poderia utilizar seria as estratégias que focassem no hipocampo e na amígdala como potenciais locais para neuromodulação. E aí a gente traz a TMS, a TDCS, a estimulação profunda e outros tipos de estimulação que poderiam ser associados nessas duas regiões para o zumbido, que até então a gente não utiliza. E, além disso, a única forma de terapia que é comprovada cientificamente para o zumbido como forma realmente efetiva é a terapia cognitivo-comportamental, essa estratégia de manejo do zumbido. Mas, apesar disso, ela é raramente indicada. Então, como é um sintoma que, geralmente, as pessoas que têm eles vão para os audiologistas, para os otorrinolaringologistas, nós precisamos desse cuidado dos psicólogos, dos psicanalistas e de outros profissionais que também trabalhem com zumbido para que a gente consiga manejar melhor esse sintoma. Obrigada. Obrigado, Mariana. Excelente explanação. Enfim, bem completo, né? Vocês deixaram a nossa noite assim bem completa, cheia de conteúdo. Tá? E aí surgiram algumas perguntas que eu vou socializar aqui com vocês, tá bom? A primeira pergunta é para a professora Catarina, né? É a pergunta da Aline. Professora, minha pergunta é um pouco mais específica. Eu gostaria de mais informações sobre o extrato que você usa, né? Quais as doses, via de administração. É um extrato rico, mas majoritariamente com THC, é isso? Essa é a pergunta da Aline. Sim. Então, o extrato de cannabis foi o extrato que a gente tinha oferecido para a gente, que era um extrato rico em THC e baixa doses de CBD e CBN. A gente tem um outro projeto, onde a gente usou uma concentração de 50 miligramas por quilo, porque isso também está usado. É uma coisa bem interessante nos estudos sobre o sistema endocannabinoide, as dosagens são tão variadas, mas aqui a gente usou um extrato que tem outros fitocannabinoides que podem ter interações, como a THC, mas a gente diminuiu a dose até o mínimo que a gente podia. A gente fez alguns experimentos até os primeiros foi com 100 miligramas por quilo, isso não funcionou, 10 miligramas por quilo foi ansiogênico, 5 miligramas por quilo foi ainda ansiogênico, e a gente, então, 1 miligrama, porque a gente achou referências. Então, o que a gente viu que não mudou nada de como o animal andou nessas áreas, então velocidade, o tanto que o animal está andando, todos os gráficos que estavam lá embaixo, era tipo para controlando que isso não está afetando como o animal está andando. Então, eu acho que é uma dose bastante baixa, que tem efeitos sutis, que pode, obviamente, como a gente viu, né, modular ansiedade. Nessa caso foi uma dose que foi ansiogênico, não foi ansiolítico, né? Mas é importante lembrar aqui que tem trabalhos também em camundongos estudando depressão, usando essa teste de natação forçada, que é um teste bem simples, assim, mas eles usaram uma dose de 5 miligramas por quilo, 2 miligramas por quilo e 1, mais ou menos assim. E o THC tem uma curva U, que aqui pode ser um efeito ruim, aqui pode ser um efeito ruim, mas no meio é efeito bom. Então, a gente não sabe se a gente está numa borda, assim, criando ansiedade, talvez é uma outra dose que poderia ser ansiolítico. Também, tudo foi feito em machos relativamente jovens, 30 e poucos dias de idade, pode ser até adolescente. Então, tem que ser mais estudos com outras doses, machos e fêmeas, e idades diferentes, e está bem no início desses tipos de pesquisas. Outra pergunta que teve aqui, professora, acredito que a senhora até respondeu aí no meio da sua fala,
foi a do Miguel, né? Ele perguntando se no estudo com o extrato de cannabis foi testado o extrato 1 mg por quilo CBD. É isso, né? Sim. A gente não testou isso, mas tem outros grupos que testou exatamente isso, esses efeitos de CBD. Só que esses grupos, se você quer, eu posso mandar até o paper para você depois. Mas eles usaram agonistas puras, então foi CBD puro e THC puro. A gente está usando um extrato que tem um pouquíssimo de CBD também, né? Então essa é a diferença também. Tá bem, professora, obrigado pelas respostas, tá? E aí as outras perguntas, Mariana, uma aqui para você, tá? Mariana, o zumbido agudo pode ser indicativo de um zumbido crônico no futuro? Né? Nesse caso, a pessoa fala aqui que às vezes está estudando e acontece um caso de zumbido, né? Ela deve se preocupar ou não, Mariana? Não se preocupe, senão vai aumentar a tendência de ter zumbido. Então, sem preocupação. Mas existem pesquisas que tentam associar e pode ser que sim. Não dá para, não é uma receita de bolo, não quer dizer que porque você teve o zumbido agudo que você vai ter o zumbido crônico, mas obviamente que se esse zumbido começar a ser constante, é interessante que você procure um otorrino e um audiologista para fazer os exames necessários e descobrir se tem alguma coisa alterada ou não. Mas não se preocupe. Outra pergunta aqui, Mariana, que teve, se você acha que o uso de outras escalas ou teorias de personalidade, como a tríade negra, poderiam modificar os seus resultados, né? E se você investigou os efeitos da interação das variáveis do Big Five no zumbido. É uma excelente pergunta. Eu me pergunto isso, inclusive. Não tem como eu dizer que sim ou que não, mas eu acredito que poderia influenciar, inclusive não apenas com a personalidade, mas nos sintomas psiquiátricos também. Eu utilizei uma escala que ela é mais geral, ela classifica os sintomas psiquiátricos de forma geral, e eu acredito que se você classificasse, por exemplo, individualmente, ansiedade, queixas somáticas, depressão e etc., você teria resultados diferentes, assim como a personalidade, dependendo do tipo de questionário que você utilize, ou a pergunta, a forma como você aborde o paciente, pode acontecer de você ter respostas diferentes, e por isso que a gente ainda precisa de estudos nessa área. Um outro ponto é que atualmente, né, quem tem mais interesse em maior grande escala são os audiologistas e os otorrinos, então são pessoas que estão entrando no universo da psicologia, digamos assim, e seria uma abordagem diferente se um psicólogo fizesse esse estudo também. Talvez ele utilizasse um material mais específico ou com uma característica diferente. Então, a gente precisa de mais estudos sobre o tema. Tá bem, Mariana, obrigado. E aí, pessoal, a gente já se encaminha aqui para os momentos finais, tá, da nossa noite. E aí eu queria agradecer demais a participação de vocês três, né? Enriqueceram muitíssimo a nossa noite com tanto conhecimento, com tanta coisa interessante, tanta coisa legal. Tá bom? Agradecer muito pela disponibilidade de cada uma, né? De vir aqui e dividir com a gente tudo que vocês, essa bagagem que vocês têm construído durante esse tempo, tá bom? Então, muito, muito obrigado. Né? Obrigado a todos os participantes também que ficaram conosco até esse momento, tá? E aí, já encaminhando, né, a gente encerrando as nossas atividades de hoje, né, amanhã a gente continua as nossas atividades, a programação tá no Instagram, a programação tá lá também no nosso site, né? No Instagram vocês podem, que estão participando, fazendo registro, lá publicar no Instagram, né, marcar o CCNEC, marcar o PPGNEC, tá bom? E aí, mais uma vez, lembrando que esse evento ele tem o apoio, né, do Dr. Evaldo Ronf, né, que o Dr. Evaldo trabalha com cirurgia maxilofacial e implantes dentários, tá bem? E amanhã vocês podem ver lá a programação e a gente se encontra todo mundo amanhã para dar continuidade no nosso evento.